Olá, meu nome é João Batista, hoje é 3 de maio de 2021, mais um assunto das Escrituras. O título é: o uso do véu não é um aspecto cultural, e sim uma ordenança. A doutrina relacionada ao uso do véu pelas mulheres cristãs nas reuniões de adoração e nos cultos de louvores a Deus possuem base bíblica no Novo Testamento. Na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 11, versos 1 a 16, assim se segue: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se. Mas também, se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Versos 5 e 6. Infelizmente, existem muitas pessoas que não estão interessadas na obediência dos mandamentos do Senhor, conforme exaram os textos bíblicos, e suscitam explicações das mais escabrosas possíveis para contradizer a palavra de Deus. E com relação ao mandamento do uso do véu pelas mulheres cristãs, a mais frequente é dizer que a cidade de Corinto era uma região portuária e habitavam ali muitas prostitutas que, ao se converterem, usavam o véu por obediência a Paulo. Isso porque, conforme a tradição, as prostitutas traziam consigo um sinal notório e tinham a cabeça rapada, e sim, e assim o uso do véu cobriria sua vergonha, até que seus cabelos crescessem novamente. Será isso a verdade? Inicialmente, sugere-se que não. Então vejamos. Não se encontra na Bíblia a citação dessa fábula de prostitutas calvas. Ao contrário, existe algo não muito parecido na passagem bíblica do Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 5, verso 18, que trata da mulher suspeita de adultério. Então, o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. Ademais, observa-se nitidamente que o mandamento do uso do véu não é porque os cabelos estão rapados. O texto bíblico demonstra que, se a mulher não usar o véu, é como se estivesse rapada, e conclui determinando que, se a mulher não se cobre com o véu, que raspe então os cabelos. Mas se para a mulher é indecente ou vergonhoso raspar o cabelo, cumpre-lhe tão somente usar o véu. Nessa conduta, mas afirmando o motivo do uso do véu, o apóstolo Paulo, por meio do verso 10 do mesmo texto bíblico, externa: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Dessa forma, há de se concluir incontestavelmente que o mandamento de Paulo em relação ao uso do véu não está ligado às prostitutas, mas às mulheres cristãs obedientes à palavra de Deus. De outra forma, mas na mesma intenção de colocar em dúvida a doutrina do uso do véu, existem ensinamentos dando conta que o texto bíblico em referência
Então somente afirma que o cabelo é dado em lugar do véu, e por isso inexiste qualquer sentença de Paulo no sentido de usar o véu propriamente dito. Da maneira que os argumentos de Paulo estão dispostos no texto bíblico, no mínimo acreditamos que o apóstolo Paulo não teria redigido uma carta para a igreja tratando do véu e depois concluir que nada disso tem valor, ou nada disso é preciso. Nunca se lê uma carta do fim para o começo, mas infelizmente tem aqueles que leem a Bíblia do final para o começo, e nesse caso leem 1 Coríntios capítulo 11, do verso 16 para o verso 1. Isso porque é evidente que Paulo não iria ordenar tão enfaticamente por meio dos versos 5 e 6 que as mulheres cristãs devem usar o véu, e depois conclui no verso 15 que o cabelo já é véu. Além de contrariar sua própria argumentação em relação ao uso do véu, colocaria em crise o verso 4, que diz que todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça, pois se cabelo é véu, os homens também estão de véu. Na tradução original do grego, não se utiliza a palavra véu, e sim mantilha. E tudo que é dado em lugar de alguma coisa não é a coisa em si. Ora, se o apóstolo Paulo escreve cobrir a cabeça, e se cabelos são o próprio véu, não precisaria de cobrir, já estaria coberto. Mas como o cabelo é cabelo e véu é véu, não há de se contrariar. Então, que se põe o véu. Verso 6. E para ratificar o exemplo acima, o qual já está bem claro, ou seja, cabelo é cabelo e véu é véu, então cumpra-se as mulheres colocarem o véu ao profetizar e orar, até porque o cabelo já está colocado, ou não. Antes do próximo exemplo, quero relatar que algumas traduções dizem assim: o cabelo foi dado no lugar do véu, e não está correto, pois no lugar do substitui originalmente. Exemplo, no lugar do cabelo só pode substituir com o cabelo, ou seja, o véu não substitui o cabelo originalmente. Por isso é dito que o cabelo foi dado no lugar do véu, mas não substitui originalmente, e vice-versa. Vamos ao exemplo. Na hora de servir o jantar, quebraram-se todos os pratos, onde é conveniente servir as refeições, almoço e jantar. Nesse momento, chegou visitas e serviu-se o jantar em panelas, pois quebraram-se os pratos. Dessa forma, podemos entender que as panelas foram dadas em lugar de pratos, mas não são pratos. Prato é prato e panela é panela, e não se substitui originalmente um ao outro. Por isso se diz em lugar de, portanto não é a mesma coisa em si, e não pode substituir originalmente, e assim cumpra-se usar o véu e ponto. Não existe contrariedade bíblica, e Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, foi enfático em seus ensinamentos. Por tais motivos, deve ser preservada pela verdadeira igreja do Senhor a doutrina do uso do véu pela mulher cristã. Sendo a igreja em Coríntio o tipo de igreja deveras carnal, houve ali muitos desvios dos princípios ensinados pelo apóstolo Paulo, e é nítido que os dons de línguas e profecia eram os mais abusados, existindo até mulheres que oravam e profetizavam sem o uso do véu,
e passaram a ter uma participação no culto, a qual não lhes foi ensinada. E com isso, o estado emocional tomava o lugar da espiritualidade. Foi em função desses motivos de desvios que Paulo teve necessidade de escrever-lhes uma carta tratando da autoridade, da ordem no culto, da ceia do Senhor, do espírito mundano e da unidade do corpo de Cristo. Isso para que os coríntios voltassem a lembrar daquilo que verbalmente já se havia ensinado, inclusive o uso do véu pelas mulheres. O texto bíblico em nossas mãos requer de forma expressa o uso do véu. Qualquer outra interpretação contrária é forçada, mal informada, resultante de uma erudição superficial e até desonesta. A orientação do apóstolo Paulo é usar um véu com o propósito de cobrir os cabelos, fazendo-os desaparecer de vista. Logo, um lenço de cabeça, uma cobertura de filó, tipo de tecido que não veda, não é um véu. Quando alguém deixa de crer somente em partes, mas recebe no lugar, num contexto geral, todas as Sagradas Escrituras, está absolutamente convidado a aceitar que as mulheres estão ordenadas não somente o uso do véu quando orar ou profetizar, mas também o uso de cabelos longos. O véu deve cobrir realmente os cabelos. Por outras razões, o véu era uma parte importante dos costumes antigos, sendo usado também socialmente. Todavia, a igreja não foi dada como costume social, pois este se acabou. Ao contrário, a palavra de Deus continua, e por ela não se recomenda o uso do véu no sentido social, e sim para orar e profetizar por toda mulher cristã. A mulher não é espiritualmente inferior ao homem, mas está subordinada a ele nessa esfera terrena, especificamente ao seu próprio marido. Nos versos 5, 6, 9, 10, 12, 13 e 15, temos um ensino muito claro que a mulher deve usar o véu quando ora ou profetiza. Portanto, é uma interpretação suicida espiritualmente fazer os versos 15 e 16 contradizer o ensino geral desta passagem, supondo que os cabelos das mulheres ser longos, conforme o texto requer, lhes foram dados em lugar de véu, ou como substituição ao véu, tornando desnecessário o uso do mesmo. Igualmente, incoerente e contrário à ética do texto bíblico seria aquela interpretação que supõe, por meio do verso 16, que Paulo teria afirmado estar disposto a se esquivar do assunto, permitindo que as mulheres fizessem como bem entendessem, caso algum homem desejasse levantar objeção acerca da questão. Não é isso que Paulo, através do verso 16, ensina. Se acreditamos que a totalidade das Escrituras, a despeito das modificações sociais, devem ser seguidas à risca, então o uso do véu é algo obrigatório para a mulher orar e profetizar. Se a mulher cristã fosse usar o véu por costume, observando o contexto histórico, tal uso seria de maneira sem interrupção, e não somente para orar e profetizar. As mulheres decorosas participantes da igreja nos dias dos apóstolos usavam duas modalidades de véu. O primeiro, que era natural, consistia em seus cabelos longos e era a sua beleza e a sua glória criada por Deus. O segundo era
o véu sobre os cabelos, cuja utilização é sinal de poderio diante dos anjos, nos momentos especiais de adoração a Deus. O primeiro véu distingue-se do segundo mediante o uso da palavra mantilha no grego peribó laion, que conforme o verso 15 fora dada à mulher em função da sua própria natureza. O segundo véu era de pano e cobria a cabeça, que por consequência os cabelos, era usado pela mulher cristã quando fosse orar ou profetizar. Esse segundo véu não era natural, pois Paulo, ao ensinar sobre o seu uso, recorre ao verbo trazer e ao verbo pôr. Ora, se existisse somente o véu natural, cabelos longos, não se poderia pôr e nem tirar. Nem tampouco tinha necessidade de lembrar às irmãs que trouxessem o véu. Não obstante os fatos já expostos, julgamos pertinente, em continuidade do assunto, analisar e detalhar alguns aspectos relacionados ao texto bíblico em tela. 1 Coríntios 11, 16, verso 8. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Paulo aqui faz referência ao texto de Gênesis 2, 22, extraindo da criação a inferência da prioridade do homem, e por essa razão também é que há instruções não testamentadas no sentido da mulher aprender em silêncio com toda a sujeição. 1 Timóteo 2, 11, 13. É lembrado que foi a mulher e não o homem que foi enganada pelo diabo. 1 Timóteo 2,14, a narrativa de Gênesis deixa claro que a mulher foi criada para o benefício do homem, e não ao contrário. Esses fatos bíblicos evidenciam a ordem de hierarquia de poderes e autoridades, bem como propriedades da rejeição da mulher ao homem, e por conseguinte, quão apropriado é que a mulher use o véu ao orar e profetizar. Esse sinal de sujeição absoluta e autoridade relativa ao próprio Deus presente nessas ocasiões. Verso 10. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. Diante do que foi exposto, Paulo agora estabelece ainda mais firmemente a sua afirmativa que a mulher cristã deve usar o véu naturalmente quando ora ou profetiza, segundo se lê no verso 4. A mulher é subordinada ao homem desde a criação, tendo sido feita do homem para o homem, e compete-lhe usar o véu a fim de mostrar essa posição de subordinação e ao mesmo tempo de autoridade relativa que lhe compete nas reuniões de adoração a Deus. Não usar o véu era o sinal de desrespeito ao homem, na tentativa de ser igual a ele quanto às vestes e costumes. Na sociedade antiga, os costumes da sociedade podem mudar, mas a palavra de Deus mudou? Claro que não. O vocábulo grego exousa obviamente se refere ao véu, mas alguns eruditos sentem dificuldades de compreender como o véu poderia ser chamado poder, quando o verso inteiro da passagem se refere ao véu como símbolo de ideia oposta, isto é, da sujeição, mas se torna símbolo da autoridade que o marido exerce sobre a mulher, como também é símbolo da sua própria sujeição a ele. E esse duplo simbolismo não é tão difícil de ser compreendido. Verso 13. Julgai
entre vós mesmos. É conveniente que a mulher ore a Deus descoberta? A partir dessa interrogação, o apóstolo Paulo abre a oportunidade para o julgamento pessoal, considerando todo o seu ensino. Aquecer, considerar que esse juízo particular sempre leva em conta a natureza, os costumes sociais e religiosos. Paulo apela para a lei nas mentes humanas, porque sabia que o homem natural muitas vezes consegue formar juízo correto, baseado na sua intuição. O apóstolo Paulo esperava que o povo em Corinto se deixasse ensinar pelo seu próprio testemunho íntimo e pela natureza, a propósito de reconhecerem o único costume aceitável para a igreja cristã, a saber, o uso do véu pelas mulheres nos momentos de oração e profecia, adorando assim a Deus. O apóstolo dos gentios não era um insensato e indouto, a ponto de contradizer quando escreveu que o cabelo fora dado em lugar de véu, o que no original se diz mantilha. Verso 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Dessa maneira, Paulo cortou pela raiz qualquer tentativa de disputa sobre a questão, apelando para o uso universal entre todos os cristãos, a fim de tornar esse apelo mais solene, da ênfase ao afirmar que as igrejas de Deus por todo o mundo adotam o uso do véu. Por fim, podemos então concluir que esses assuntos bíblicos somente são mandamentos do Senhor e só recebem aqueles a quem são revelados. No livro da criação, Gênesis 24, 64, 65, vê-se em Rebeca um tipo de igreja que foi chamada a Virgem Noiva de Cristo, e Isaac o tipo de noivo Cristo, que está ao encontro da sua noiva para recebê-la, a igreja, a noiva, que aguarda com ansiedade para aquele grande dia do arrebatamento. Os contradizentes também citam o texto de 2 Coríntios 13, 16. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhes é tirado. Mas ali se refere ao véu da face de Moisés, e não sobre o uso do véu da mulher. Leia verso 13. Para cumprimento do que foi dito, Jesus está congregando todas as coisas em si mesmo novamente. E o que é congregar todas as coisas em si mesmo novamente? Ora, isso quer dizer unificar a igreja de Cristo na terra na sã doutrina, a qual foi tirada, como foi dito nesse vídeo. Porém, ele mesmo, a saber, Cristo, congrega todos em si mesmo novamente, isto é, em uma só doutrina, uma só fé, em um só Senhor. Pois isto é as vestes de justiça dos santos, o entendimento e obediência da palavra. Pois vestidos pelas vestes de justiça, a qual, em resumo, é a obediência da sã doutrina, estaremos habilitados para viver da fé, como está escrito, e naqueles dias os justos viverão da fé.
ou seja, só da fé. Observação: no vídeo sobre a grande tribulação desse canal é explicada qual é a diferença de viver de fé e viver da fé. E para finalizar, concluindo esse assunto, é incontestável: a sã doutrina entrará na Igreja de Cristo, pois isto faz parte da restauração de todas as coisas. E quem isso executa é Cristo, pois ele mesmo diz: os meus ouvem a minha voz e me seguem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O canal A Verdade de Deus permanece para sempre. Agradece a atenção de todos. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Lembramos que todos devem se apartar dos falsos ensinos, das falsas doutrinas e do evangelho da prosperidade. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Amém.